eu fiz um estudo sobre isso para saber em que ponto que a novela se pagava. Eu sou engenheiro, eu tenho formação de engenheiro. Eu abandonei a engenharia para escrever. Eu abandonei a engenharia pela dramaturgia. Mas o engenheiro de 5 anos de curso existe em mim ainda. E eu tenho capacidade para fazer cálculos. Então, eu fiz um estudo, cálculos, e com novela de 100 capítulos, sempre pensando em novelas de 100 capítulos, eu cheguei à conclusão de que a novela, proporcionalmente à novela de 200 capítulos, o dobro, ia se pagar no mesmo momento, ou seja, pouco antes, dependendo da produção, dependendo do investimento de produção, pouco antes do meio da exibição dos capítulos. Uma novela de 200 capítulos se pagava perto dos 100 capítulos. E uma novela, também dependendo da produção, do custo de produção, e uma novela de 100 capítulos seria paga também em volta do capítulo 50. Então, esse estudo eu entreguei ao Borne, cheguei a entregar ao Borne. Ele estudou com carinho e tal, mas por alguma razão que ele nunca me explicou, provavelmente coisa interna, decisão interna que eu não tenho direito de conhecer, por alguma razão ele não podia realmente diminuir o número de capítulos. Ele não gostava muito quando eu aparecia, porque ele falava, lá viu, Laura, encheu o saco com essa história de novela curta. Houve até uma reunião que ele começou assim. Ele falou, estamos aqui numa reunião para discutirmos nossas relações de produção, blá, blá, blá. E disse, Lauro, não é para discutir nada sobre as novelas curtas, não vamos diminuir o número de capítulos. Aí ele começou a reunião assim. Eu só sorri para ele e falei, que pena. Que pena, porque eu sou realmente um batalhador das novelas bem mais curtas, entendeu? Se a administração atual de teledramaturgia da Globo fizer isso, será um grande passo à frente, sem dúvida alguma será. Fico torcendo para que esse senhor que comanda, que eu não o conheço pessoalmente, que comanda a TV Globo hoje, com relação à dramaturgia, seja um homem de visão e que perceba que realmente as novelas curtas só vão lhe dar vantagem. Por quê? Porque a barriga deixa de existir, certo? Barriga de novela, todo mundo sabe o que é. Eu acho que é um momento triste da novela em que o autor está... A novela é tão longa que ele não pode soltar muito mais histórias, senão ele chega ao final antes da hora, o que é um desastre. Então, muitas novelas aconteceram isso, de chegar ao final antes da hora e depois ficar inventando coisas no final para completar os 200 capítulos do tempo das novelas muito longas. Então, eu fico torcendo realmente, fico torcendo muito para que o senhor Schroeder faça isso, diminua o número de capítulos. Não vai ser bom para mim, porque eu não vou mais escrever novela mesmo. Eu não vou escrever, não porque eu não gosto, eu adoraria poder escrever. Eu não vou escrever porque eu não tenho mais idade para escrever uma novela. Eu estou com 82 anos e realmente eu quero viver plenamente esses meus últimos anos. Certo. Eu quero retomar a questão das novelas com uma pergunta que é um pouco delicada, mas que a gente não pode se furtar porque enviaram para a gente, então a gente tem que fazer para o senhor. O senhor, quando saiu da Record, voltou por um período para a Globo. Ficou lá, mas não chegou a produzir nada, e como outros autores, tem visto o trabalho do Silvio de Abreu um pouco mais de longe. Como o senhor avalia o trabalho do Silvio de Abreu, que é um autor renomado, nesse papel de diretor de teledramaturgia? Veja bem, eu gosto muito do Silvio de Abreu. Ele sabe disso, ele sabe que eu sou o cara que
que apoia ele e tudo que ele fez na vida e sempre estive com ele, entende? Em alguns momentos me entristeceu o fato dele ser obrigado a fazer novelas só em horários mais baixos, porque ele tinha potencial para fazer novelas num horário mais exigente. Mas, veja bem, e quando ele teve que fazer novela num horário, mas ele fez muito bem, fez muito bem. É um excelente autor. Eu acho que é um dos melhores autores de telenovela que o Brasil tem. E teve sempre. Ele está, infelizmente, afastado da telenovela, embora esteja trabalhando na novela dos demais colegas, dos que estão hoje escrevendo. Essa é uma grande coisa para a administração da emissora hoje, sem dúvida, porque é a pessoa mais competente que a Globo mantém contratada para conduzir o processo de telenovela, sem dúvida alguma. Não há outro melhor. Eu lamento, e ele deve lamentar também, de não poder mais escrever novela, não é? Ele não tem mais chance, oportunidade de escrever novelas novas. Eles estão repetindo muitas novelas anteriores do Silvio, mas uma novela nova do Silvio seria muito bom para o Brasil inteiro e para mim também. E eu acho o Silvio deve realmente estar nesse lugar, porque é o melhor nome que a Globo tem contratado. Quer dizer, teria o Daniel Filho, por exemplo, que é um excepcional administrador de telenovela. Esse era excepcional. Mas o Daniel Filho afastou-se da Globo, né? Apenas para a Globo. Para o Daniel, não, para a Globo. Porque o Daniel está fazendo um trabalho excelente, está fazendo cinema, está fazendo tanta coisa e tal. Então, veja bem, Daniel era excepcional em termos de administrar novela e de dialogar com os autores. O Silvio deve ser também excelente para dialogar com os autores, porque ele é um ótimo autor. Mas o Daniel, sem ser autor, ele tinha uma visão tão ampla da realidade da dramaturgia brasileira, da teledramaturgia brasileira, que uma frase do Daniel, às vezes, resolvia para mim, um problema de uma novela inteira. Uma novela de 200 capítulos, com 180, 150, aquelas coisas que a gente tinha que fazer. Uma palavra, uma frase do Daniel resolvia. Tinha coisas lindas que ele nos dizia, sabe? Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Porque, embora não sendo autor, dominava plenamente a dramaturgia. Enquanto trabalho escrito. Veja bem, Daniel é um talento excepcional. No Brasil, sem dúvida, é o melhor. É o melhor, apesar do Silvio estar lá desse cargo, e o Silvio ser muito bom também, mas o Daniel realmente era o grande administrador de telenovelas, aquele que sabia tudo. Sabia tudo. Ele sabia o que nós sabíamos e mais alguma coisa da visão de diretor que ele tinha. E da visão de ator, e da visão de ator que ele tem também. Ele é ator também. Então, veja bem, a Globo perdeu um grande nome com a saída do Daniel. Realmente, o Silvio está no lugar certo, fazendo um bom trabalho, mas o Daniel fazia um ótimo e excepcional trabalho. Certo. Nós vamos continuar aqui. E a próxima pergunta, que eu acho fundamental também, a respeito das novidades que a gente vem tendo na dramaturgia, é a possibilidade de novela como uma obra fechada. A segunda temporada de Verdades Secretas vai ser gravada integralmente antes de ir ao ar no Globoplay. Como que o senhor enxerga a possibilidade das novelas virarem obras fechadas e não mais abertas?
Pergunta excelente, excelente, meu Deus. Essa é uma pergunta que deve ser feita por todos nós, por todos aqueles que fizeram ou vão fazer ou fazem hoje novela, devem se colocar dessa forma. Veja bem, só um instantinho só, eu preciso tomar um pouquinho d'água, que essa pergunta agora exige uma boa água. Vamos lá, a telenovela fechada, ou seja, aquela que não dialoga com o público enquanto está sendo escrita. Veja bem, olha que maravilha que é você poder escrever dialogando com o público que está recebendo o seu trabalho. Essa é a grande chave do sucesso das telenovelas brasileiras. Isso faz da telenovela brasileira um dos fatores mais importantes da telenovela brasileira, que é ser aberta, ou seja, você escreve enquanto a novela é gravada e enquanto a novela é exibida. Você tem o telespectador do seu ouvido e no seu dia a dia permanentemente. O telespectador de telenovela, ele aparece o tempo todo para você. Você recebe cartas, você recebe com e-mails, com o computador, você passa a receber também e-mails. As pessoas enviam para a Globo sugestões. É uma riqueza espantosa essa volta do telespectador em meio ao processo de criação do autor. Isso faz da novela brasileira a melhor do mundo e isso não deve ser abandonado. Abandonar isso é abandonar a grande chave de sucesso da telenovela brasileira. Seria uma enorme burrice tirar essa capacidade do autor poder escrever ao mesmo tempo que a novela é gravada e está no ar e tem o retorno do telespectador. Isso faz o sucesso da nossa novela. É fantástico isso. Agora, fazer como no teatro, que você escreve uma peça. Anos depois, alguém encena a sua peça. O espectador de teatro vai, senta-se numa cadeira e ouve tudo. É ótimo, maravilhoso, obra acabada, mas não há um pleno diálogo permanente e concomitantemente com o autor que escreve. Não há. Só a telenovela tem essa grande sacada, que é estar presente no momento que você está... Vou repetir, desculpa. O telespectador estar presente no momento que você está escrevendo. Isso é genial. Isso é genial. Tirar isso seria a conclamação da burrice. Não se pode fazer isso. Viva a telenovela brasileira feita no meu tempo e feita até hoje, porque ela tem esse feedback fantástico do telespectador. E isso é que faz a força da comunicação. Estou falando em comunicação, não em qualidade, mas da comunicação da telenovela. Certo, ótima resposta. Nós vamos continuar e eu tenho uma pergunta bastante específica a respeito das telenovelas, que são os remakes que vêm sendo feitos bastante nos últimos tempos. O senhor disse que não pretende fazer novela por conta da idade, mas se pudesse, que novela sua o senhor gostaria de reescrever em formato de remake? Todas. Eu fiz telenovela com muito prazer. Eu fiz telenovela vibrando emocionalmente tempo integral. Eu não fiz telenovela burocraticamente. Eu fiz telenovela vibrando. Por exemplo, Escalada. Eu acho a minha novela mais emocional do ponto de vista pessoal. Por quê? Eu falei de meu pai. Eu falei de meu pai e do tempo que eu estava com ele, crescendo com ele, desde menino, passando pela adolescência, chegando à juventude, sempre meu pai ao meu lado. Meu pai, felizmente, viveu bastante, o bastante para assistir minhas novelas, dialogar comigo e contar a vida dele. Escalada, de certa forma, é a vida do meu pai. Claro que tem
toda a criatividade em cima do personagem. Meu pai não sofreu tanto quanto o Renato Vilar da Escalada. Renato Vilar? Ah, não, a Bárbara está me lembrando que Renato Vilar não era o nome do personagem. O personagem era Antônio Dias. Antônio Dias era o personagem da Escalada. Renato Vilar era o personagem de outra novela. Roda de Fogo. Roda de Fogo. Roda de Fogo. Eu quero tocar num assunto que eu acho muito interessante. Numa entrevista, o senhor elogiou Vidas Opostas, do Marcílio de Moraes. Em outra, o senhor disse que o Carlos Lombardi é um dos melhores dialoguistas que o senhor conhece. Só que os dois estão desempregados. Não. Sim. Dialoguista, mas também autor. Sim. Isso. Um dos melhores autores, o Carlos Lombardi, é um dos melhores autores da telenovela brasileira, sem dúvida alguma. Mas tanto ele quanto o Marcílio estão desempregados. Essa mudança do mercado, por que autores como eles não estão dentro do mercado nesse momento? Acho que é coisa pessoal, política. Eu acho que é assim. A única explicação que eu posso dar para o Lombardi não estar em plena atividade, e ele não é velho como eu, ele é poder fazer mais umas 2 ou 3 novelas. É uma coisa política, eu acho. É uma coisa pessoal contra o Lombardi dentro da Globo, eu acho. Eu acho que é. Não posso citar nomes porque não tenho prova, mas dá para imaginar o que se passa com relação ao Lombardi na Globo. Dá para imaginar claramente. Mas eu não posso falar porque eu não tenho prova. Certo. Embora a nossa entrevista seja gravada, eu estou usando o Facebook. E eu não sei como algumas pessoas descobriram e estão assistindo online. Então, uma pessoa perguntou aqui, o João, quais filmes italianos influenciaram o senhor na hora de fazer Poder Paralelo? Veja bem, é claro que o bom cinema, ele influencia bastante os autores de telenovela e influencia também os atores, influencia os diretores. O cinema é maravilhoso, a gente sabe disso. O cinema italiano é riquíssimo. No pós-guerra, o neorrealismo italiano foi uma coisa excepcional. Dentro da história do cinema universal, realmente é um grande momento do cinema. E, sem dúvida alguma, o neorrealismo italiano foi um acontecimento dentro do cinema e mudou todo o jeito de se fazer o cinema. Até os americanos, que são os reis do cinema, eles sabem o quanto o neorrealismo italiano os ajudou. As histórias americanas, dos filmes americanos da década de 30, 40, sem falar dos anos anteriores, eram histórias muito adocicadas, muito mentirosas. Era um mundo que não existe, um mundo fantasioso. Quando o cinema neorrealista italiano aparece falando a verdade do pós-guerra, com o sofrimento do povo italiano, aí o cinema americano levantou as orelhinhas e disse: estamos no caminho antigo, vamos rever o nosso cinema. E reviu, e muitos anos depois, não foi em seguida, muitos anos depois do neorrealismo italiano, os americanos começaram a fazer filmes com qualidade artística, não apenas filmes deliciosos para um público que queria coisas adocicadas, mas para um público mais exigente. O cinema americano hoje é muito bom, muito importante. Claro que ainda tem o cinema alienado, adocicado, bobo, mas de maneira geral, o cinema americano é muito bom ainda. Hoje, graças à influência do neorrealismo italiano e também, por que não dizer a verdade, o cinema brasileiro com o cinema novo. Né? O cinema novo brasileiro era excepcional.
é uma contribuição para o cinema no mundo inteiro também. Também. É claro que não podemos esquecer o cinema japonês, que realmente foi muito forte num determinado momento, se mostrou muito poderoso em termos de qualidade, mas o cinema brasileiro, o cinema novo também contribuiu muito. Os americanos prestaram muita atenção no cinema novo, tanto quanto prestaram atenção no cinema japonês. Certo. Eu vou fazer mais uma pergunta do pessoal do Facebook e aí nós vamos retomar para o foco que estava antes. O Emerson citou aqui duas novelas suas que não foram consideradas sucesso da crítica: Os Gigantes e Máscaras. Qual foi a sua sensação ao fazer essas novelas? O que o senhor sentiu com elas? Você citou duas novelas que realmente são os dois maiores erros meus. Os Gigantes e Máscaras. Realmente, aí veja bem, com relação aos Gigantes, é um erro que eu cometi. Eu fiz uma novela muito forte, dramaticamente muito forte, não me preocupei tanto com humor, nada com humor, ao contrário, no primeiro capítulo morreu o irmão gêmeo da atriz principal, a Dina Sfat, né? Então, ela fazia o próprio irmão gêmeo, né? A própria Dina Sfat fez o irmão gêmeo dela, morria desesperadamente, querendo viver. Não tem nada mais terrível do que isso. Eu comecei uma novela assim, ou seja, morbidamente. Eu fiz uma novela inicialmente mórbida, e quando eu tive consciência disso, eu já estava no capítulo 30, e quando a novela estreou, e eu, quando tive consciência disso, comecei a consertar, mas já era tarde, já era tarde. A novela já estava muito mal colocada, por mim, um erro meu, pessoal. Eu errei nos Gigantes, errei feio, errei como uma criança que está aprendendo a fazer novela. Acontece, pode acontecer, como aconteceu com outros colegas meus, erraram também. Entende? Então, não fui só eu que errei. Colegas da maior expressão também cometeram erros, não vou citar, mas todos nós sabemos o nome das novelas que não foram bem e por culpa do próprio autor, mas eu não vou citá-los. Agora, acontece. Agora, em Máscaras não. Em Máscaras houve um erro muito grande da emissora. A emissora trocou de horário Máscaras muitas vezes. Ela começou a experimentar a novela em vários horários. É natural que uma novela numa emissora fraca como era, em termos de dramaturgia, como era a Record, é natural que ela sempre começa com dificuldade. Não é fácil enfrentar a Globo em telenovela. A Record tentou, não tinha condições, não podia, não dava, ainda era cedo demais. Então, a Record tentou, e até com boas intenções, mas era muito difícil. Então, o que fez a Record com a minha novela Máscaras? Ela estreou num horário, 10 dias depois trocou de horário radicalmente. Era do horário das 9, se não me engano, baixou para o horário das 8, depois subiu para o horário das 10, depois... Houve uma troca, isso é fácil, tem os livros comentam isso. Tem um livro que comenta claramente essa oscilação de horários na novela Máscaras. A novela Máscaras tinha tudo para ser um sucesso, tinha tudo para... Sucesso relativo. Na Globo, o sucesso é sucesso. Na Record, o sucesso é relativo. Porque é preciso uma história longa e nomes grandes como passaram pela Globo para fazer da Globo a maior emissora do mundo em termos de telenovela. Mas a Record não tinha essa qualidade ainda. A Record estava aprendendo, estava... E aí houve uma coisa muito chata, que foi a inserir a religião de forma absoluta. Falar de religião na novela é ótimo, normal, discutir isso é muito bom sempre, mas apenas a religião, tudo ser calcado sobre uma temática religiosa, como eles fizeram no período, aí é um desastre, né? Embora desse audiência, porque eles faziam a propaganda nas grandes, nas enormes,
e inúmeras igrejas que os donos da Record tinham. E tem. Agora, eles acertaram com relação às novelas bíblicas momentaneamente. Por que não continuaram? Porque não é uma temática eterna. Ela é restrita, tá certo? Além do que, há um moralismo muito forte na Bíblia, o que é natural, que é uma Bíblia. Tem que ter moralismo mesmo, serve para alguma coisa. Então, não, estou brincando, eu acho a Bíblia excepcional. Eu li a Bíblia com muita atenção, principalmente a parte do Novo Testamento. Agora, eu acho que trabalhar em cima só de uma temática religiosa mata uma emissora de televisão. Não pode pensar mais nisso. Já fez o que tinha que fazer, fez bem de fazer, mas ela aprendeu que também não pode viver disso. Na verdade, não pode viver de uma temática bíblica sempre, senão ninguém vai suportar. Nos bastidores, todo mundo sabe que a Netflix não aceita autores que foram da Globo por uma questão de rixa. Eles consideram que eles querem ser diferentes da Globo. E, diante disso, a Netflix não pegou no Brasil ainda. O que o senhor acha dessa estratégia de não contratar ex-artistas globais para a plataforma Netflix? Vamos lá. Essa é uma questão atual, de amanhã. É uma questão de hoje para amanhã, para o futuro. A Netflix, se não contratar autores consagrados, se não contratar autores como Lombardi, por exemplo, que está fora da Globo, se não contratar pessoas que dominam a telenovela, ela vai ter muita dificuldade. Não se faz um autor de novela de uma hora para outra e com a mesma vivência, capacidade, experiência dos autores que estão lá na Globo. Então, se a Netflix quiser fazer telenovela, e parece que quer, ela tem que, sem ter autores consagrados, como o Lombardi. Eu só estou repetindo o Lombardi porque eu não estou lembrando de outros nomes que deixaram a Globo Marcílio, Miguel Falabella. Marcílio Moraes, Miguel Falabella, Aguinaldo Silva. Aguinaldo Silva, ótimo nome, excelente autor, Aguinaldo. Esses autores têm que ser contratados pela Netflix. Ela não vai fazer novela com pessoas inexperientes. Não no Brasil. No Brasil não vai, não. Vai ser difícil. Nós fazemos uma novela excepcional. A Globo faz uma novela excepcional. A Record ensaiou fazer coisas muito boas. E no passado, a Record fez novelas boas. Antes dela ser adquirida pela Igreja, a Record do Paulinho Machado de Carvalho, grande Paulinho, que saudades. A Record do Paulinho Machado de Carvalho era muito bem intencionada e fez novelas boas. Eu fiz novelas lá, o Rui fez novelas lá, o Negrão também. É gente boa. Então, eu também sou bom. Então, é importante que a Netflix tenha a clareza, e aqui está falando um autor puta velha, que tenha clareza de chamar autores com experiência. Não sou eu, que eu já desisti das novelas, eu não posso mais, eu estou velhinho, estou bem velhinho. Então, eu não posso mais, mas tem tanta gente boa ainda que pode fazer novela, Marcílio, Lombardi, olha, são muitos, e que têm experiência. Não adianta que você não vai conseguir inventar autores. Pode acontecer de um gênio aparecer, mas aí é torcer para um gênio aparecer. Gênio não existe todo dia, não. Então, é preciso mesmo um autor experiente.
e também é um diretor experiente. Às vezes eu leio que o Daniel Filho vai fazer novelas na Netflix, e eu acho que é o cara certo. Puxa, realmente, um homem como o Daniel, ele sabe onde estão os bons autores. Ele não vai arriscar com um autor inexperiente, não. Parece que ele vai fazer uma novela com aquela Ana Maria Moretto, que eles vão fazer juntos uma novela, e pode dar muito certo, pode dar muito bom resultado. A Ana Maria é uma autora interessante. Eu trabalhei com ela foi minha colaboradora, mas depois ela fez novelas próprias, e ela é interessante, é uma autora boa para a Netflix e para o Daniel Filho. Acho que pode dar muito certo. E eu também. Eu poderia ser um experiente supervisor. Escrever eu não vou, mas poderia ser um supervisor junto com o Daniel. Poderia fazer um trabalho também. Agora, não estou precisando de emprego, felizmente não. Mas eu torço para os meus colegas todos serem lembrados pela Netflix. Não adianta querer inventar autor. Não adianta querer inventar autor. Certo. Levando este caminho da Netflix ainda, eu queria perguntar o que Lauro César Muniz assiste hoje em dia? Séries, novelas, o quê? Veja, eu tenho visto pouca televisão, né? Eu tenho que admitir que eu vejo o essencial para saber o que está acontecendo, como um velho profissional da área. Eu vejo. Às vezes as novelas da Globo, um ou outro momento, atingem um nível bastante bom. Continua a Globo sendo a grande produtora de telenovelas. Mas a Record, por exemplo, vai e volta, começa, recua, e eu não sei como é que vai se comportar a Record. A Netflix vem para valer, eu acho. Primeiro porque é uma empresa americana séria, e é uma empresa com dinheiro, dólar. Tem um dinheiro que vale muito. E, além disso, tem vontade de entrar no Brasil, porque sabe o potencial que significa. Agora, a Netflix não vai conseguir bater a Globo nos primeiros momentos. Tem que insistir algum tempo. Depois vai ser um concorrente duro para a Globo. Eu acredito que com 2, 3 anos, se ela insistir e se usar os profissionais corretos, ela pode sim enfrentar a Globo, tem condições de enfrentar a Globo. Eu, na minha postura nacionalista, eu lamento até que isso aconteça, porque eu gostaria que a Globo continuasse sendo a grande emissora de televisão do país, porque é uma emissora brasileira, absolutamente brasileira. Antes tinha o Time Life, no início tinha o Time Life, mas isso aí desapareceu, acabou, não mais. O Time Life fez parte do Sistema Globo, e a Globo decolou magnificamente e não vai perder a sua posição, não vai, né? Vai levar alguns anos para perder, isso se a Netflix botar muita coisa boa no seu conteúdo de teledramaturgia, ou seja, autores muito bons, brasileiros. Não adianta botar um mexicano para escrever e um brasileiro traduzir. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós fazemos novelas de um jeito, o mexicano faz de outro. As novelas mexicanas são melodramáticas, são antiquadas, lembram as nossas novelas de rádio, que faziam aquelas novelas cheias de lágrimas, e a postura da televisão americana com relação às novelas, soap operas, são realmente lamentáveis. Agora, eu acho que se fizer brasileiro para valer, com autores brasileiros sérios e bons, tem gente boa, solta, como eu já citei alguns. E eu acho que pode, sim, no futuro, em 2, 3 anos, incomodar a Globo. Certo. Eu ia encaminhar a última pergunta, mas fizeram uma pergunta aqui no Facebook, é um amigo meu e que também trabalha aqui como secretário de cultura da minha cidade. E a pergunta é ótima. Ele queria saber qual a sua posição como
artista, como autor, da nomeação da Regina Duarte e agora do Mário Frias para a Secretaria de Turismo, de Cultura do governo Bolsonaro. O que o senhor achou dessas nomeações? Bom, primeiro eu não estou informado sobre o que a Regina Duarte está fazendo nesse momento. Eu não sei o que é. Não, agora nada. Nada? Não, agora nada. Ela saiu da secretaria, assumiu, era para assumir a Cinemateca, mas não assumiu. Não assumiu a Cinemateca? Não. A Regina Duarte não assumiu a Cinemateca, não? Não. Bom, é lamentável, é triste. Eu acho que a Regina Duarte errou de saída. Primeiro, em acreditar no presidente Bolsonaro. Lamento, mas ela cometeu um erro grave ali. Acreditar naquele senhor realmente é lamentável. Ele não está em condições de ser presidente do Brasil. Ele é um homem sem visão do mundo. Ele me parece bastante apático. Eu lamento que os brasileiros tenham votado nele. Eu lamento. Eu não votei. Agora, eu acho que a Regina deveria voltar para a Globo. É simples. A Globo tem grandeza. Uma coisa que a Globo tem é grandeza. Já levou de volta vários autores, atores, atrizes que antes abandonaram a Globo ou, por outro motivo, foram dispensados. Essa grandeza a Globo tem. Agora, eu acho que o lugar da Regina é na Globo. Ela é ótima atriz, excelente atriz. Ela não pode ficar afastada. Seria um desespero. Olha que coisa terrível. Ela deixa a Globo para fazer um trabalho no governo. E o governo não existe. O governo é um homem que está pirado, é um pirado que acorda todo dia pensando: o que eu vou fazer hoje? A impressão que eu tenho do presidente da República é essa, que ele acorda todo dia perguntando para si mesmo: o que eu vou fazer hoje? O que eu sou mesmo? Eu sou presidente do Brasil. Então, eu acho que ela cometeu um erro, ela viu mal o presidente, ela viu mal com quem ela estava entusiasmada. Ela se entusiasmou com o presidente Bolsonaro. É um erro, foi um erro dela. Ela deveria ser novamente atriz da TV Globo. Se a Globo não fizer isso, seria uma coisa pequena, medíocre, minúscula, uma coisa que a Globo não é. Não é. Isso a Globo não é. A Globo é grande. Ela tem estrutura, tem capacidade para dizer: Regina, volte para cá. Se a Globo não fizer isso, ela está num outro caminho errado. A Globo sempre foi grande. No tempo do Boni, ela era monumental. Sim, nós concordamos. E eu vou encaminhar a última pergunta para o senhor, que é o que está todo mundo perguntando. O senhor falou da sua idade, que já está acima de 80 anos, mas nós temos exemplos no cinema americano e em outros países, como Clint Eastwood, que continua trabalhando com essa idade. Podemos ver uma série, uma minissérie, um filme em que Lauro César ainda pode trabalhar? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu pretendo viver. Quero viver mais uns anos. Puxa. Mais uns anos só. Eu estou com 82, mais 5 aninhos. Eu agradeceria ao Todo-Poderoso poder me dar mais uns 5 aninhos. Eu não vou trabalhar numa coisa que me prenda muito. Eu quero estar mais ou menos livre para escrever ainda uma peça que eu tenho na cabeça sobre um homem da minha idade e que está com os dias contados sem estar doente, contados por causa da natureza da vida. E eu gostaria de escrever uma peça sobre esse assunto. Eu tenho elementos de sobra aqui nesse coração para escrever essa peça. Então, eu quero escrever essa peça. Não tenho tempo para começar a terminar nada. Eu vou escrever enquanto eu puder essa peça. E, sem pressa,
A hora que eu achar que eu terminei, eu guardo, releio tempos depois, alguns meses depois, retomo, reescrevo algumas coisas, e eu tenho o tempo para mim, o tempo para eu escrever o meu trabalho, que é uma peça de teatro. É isso que eu tenho na minha cabeça. Tenho convites para fazer cinema, tenho convites até para televisão, mas seria, no caso de televisão, seria fazer minissérie e não novela. Novela não faria. Mas minissérie pode ser que eu faça. Tenho convite, sim, para fazer uma minissérie numa emissora de televisão. Não posso, infelizmente, citar ainda, porque talvez eu não faça. Então, veja bem, eu tenho agora os meus anos, vamos dizer, os anos, vamos dizer, que vai emoldurar e fechar a minha vidinha. Eu quero encerrar essa entrevista agradecendo ao Lauro e encerrar com uma frase que eu não sei se ele vai ouvir, mas espero que a esposa repasse para ele, que é uma frase que eu digo desde 2005, quando eu comecei a estudar mais profundamente a telenovela. Eu tenho 2 autores favoritos. O primeiro é o Cassiano Gabus Mendes, que eu sempre me encantei pelo estilo dele. E eu sempre dizia, Lauro César Muniz é o melhor autor brasileiro vivo de todos os tempos. Eu agradeço suas palavras, muito gentis. Tomara que o resto do Brasil pense como você. Tenho certeza que vi. Um prazer, obrigado, um abraço.